Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 221. Droga. Quando sairmos da cidade, tudo será planície. Rin, você corre na frente, eu cubro a retaguarda. O rosto de Obito escureceu quando ele viu o terreno do lado de fora dos portões da cidade. Não havia cobertura, se fossem pegos ali, não haveria escapatória. A situação deles estava ficando mais perigosa a cada segundo. Obito, não. Já usei minha balança para avisar Kazuyama-sensei. A expressão de Rin era sombria, mas ela manteve a compostura. Ela entendia a realidade da situação. Se Obito assumisse a liderança de forma imprudente, tudo acabaria mal. Infelizmente, seus perseguidores eram mais rápidos. Os ninjas de Keri encurtaram a distância com facilidade. Pirralhos de Konoha. Não corra. Liberação de água. Chicote de água. Assim que saíram da cidade, os shinobi de Kirigakuri pararam de se conter. 3 deles rapidamente formaram selos de mão, enviando poderosos jatos de água em direção aos seus alvos. Droga! Kazuyama-sensei é muito lento. Eu mesmo cuido disso. Sharingan. Liberação de fogo. Técnica Flor de Fênix. Obito, irritado pelos ataques vindos de trás, parou abruptamente e desviou para o lado. Seu Sharingan de 2 tomou e recém-despertado ganhou vida, e seu jutsu de fogo incendiou o ar. Dezenas de pequenas bolas de fogo dispararam em direção aos chicotes de água que se aproximavam. Quando os 2 elementos se chocaram, o vapor irrompeu em nuvens espessas. Através da névoa, Obito rastreou os movimentos de seus inimigos perfeitamente. Rin, abaixe-se. Sem hesitar, Rin caiu no chão, bem a tempo de um chicote de água cortar o ar onde sua cabeça estivera. Ufa, essa foi por pouco. Rin, continue correndo. Os instintos protetores de Obito entraram em ação enquanto ele lutava para mantê-la segura. 2 chicotes de água foram completamente neutralizados, evaporando com o impacto nas bolas de fogo. No entanto, o terceiro foi mais forte. Atravessou as chamas e manteve o ritmo, quase atingindo Rin antes que ela se abaixasse. Um pirralho Uchiha? Sharingan. A expressão do líder ninja Keri se distorceu em desgosto antes que uma onda de intenção assassina irrompesse dele. Garoto, você tem que morrer. Mesmo lá de cima, Kazuyama sentiu a aura assassina. Shei, esse cara age como se tivesse sido pessoalmente injustiçado pelos Uchiha. Por que ele é tão sanguinário? Bem, talvez você esteja no caminho certo. As emoções dele são pura violência e raiva, com certeza rancor. Shei, sentindo a hostilidade, soltou uma risadinha. Kazuyama, cuidado. Não deixe que eles matem seus discípulos. Kazuyama sentiu, um pouco surpreso com o ódio que emanava dos ninjas de Keri, mas não muito preocupado. A perseguição continuou com Obito e Rin forçados a recuar ainda mais. Por fim, eles chegaram à beira de uma grande piscina de água. Um erro perigoso. O inimigo agora tinha a oportunidade perfeita. Parem-nos! Vou afogá-los! O capitão de Kirigakuri correu em direção ao poço d'água. Ao verem isso, os outros não perderam tempo, canalizando o chakra para acelerar e impedir a fuga de Obito e Rin. Liberação da terra. Muro estilo terra. 3 vozes ecoaram enquanto 3 grossas paredes de terra se erguiam, bloqueando seu caminho. Caramba! Ainda estamos muito lentos. Rin, fique atrás de mim. Os olhos de Obito ardiam de determinação enquanto ele puxava Rin atrás de si, kunai na mão, pronto para a resistência final. Kazuyama-sensei, onde diabos você está? De todas as vezes, como você pôde nos abandonar agora? Rin ouviu suas queixas, mas manteve a compostura. Apesar de estar cercada, ela não entrou em pânico. Em vez disso, preparou sua kunai, preparando-se para a batalha. Tenho certeza de que Kazuyama-sensei vai nos alcançar. Obito, só precisamos nos segurar. Estranhamente, porém, os shinobi de Keri não atacaram imediatamente. Foi então que eles perceberam o porquê. A superfície da piscina de água começou a se agitar violentamente. As ondas aumentavam cada vez mais enquanto o capitão de Kirigakuri terminava seu último selo, com um sorriso sinistro no rosto. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Sua voz soou enquanto a água irrompia em uma onda enorme, uma maré monstruosa ameaçando engoli-los por inteiro. Droga! Uma gama tão grande. Dane-se isso. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. O orgulho Uchiha de Obito queimou quando ele se recusou a recuar. Derramando todo o seu chakra restante em chamas, ele liberou uma enorme bola de fogo, cujo calor queimava o ar. Mas diante da força da onda que se aproximava, era inútil. Acabou. Não tem mais saída. Sem chakra, o rosto de Obito empalideceu enquanto ele observava a onda avançando em sua direção. Pela primeira vez, a compostura de Rin vacilou, o pânico brilhou em seus olhos. Kazuyama estava esperando por esse exato momento. Vocês 2 se saíram bem. Agora é a minha vez. Técnica do deus voador do trovão, entrada. Kazuyama-sensei. Você finalmente chegou. Espere, não, chegou bem na hora. Tirem a gente daqui. Aquela cachoeira está chegando. Obito e Rin ficaram muito felizes ao ver seu professor aparecer de repente, mas em vez de teletransportá-los, ele calmamente formou um selo de mão, irradiando confiança. Obito, aqui é a liberação de fogo. Observe atentamente. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Chakra surgiu em sua garganta. Então, um oceano de chamas irrompeu à frente. Não era só fogo. Era um inferno. Tomando emprestado o chakra de Shei, Kazuyama ficou tão alto e imponente quanto o próprio Lord Madara. No momento em que as chamas surgiram, ele pôde sentir seu chakra se esgotando rapidamente. Mas em seu lugar queimou algo ainda mais forte. A técnica da grande cachoeira era um jutsu de nível A conhecido por seu alcance e impacto impressionantes. Mas diante dessa tempestade de fogo, nem mesmo uma onda tão alta significava nada. HU. No momento em que água e fogo se chocaram, todo o campo de batalha foi engolido por um vapor denso. Os olhos de Obito se arregalaram em puro choque.
Ele sabia que Kazuyama era habilidoso na liberação de fogo, mas isso não era apenas forte. Isso estava além de tudo que ele havia imaginado. Afinal, o tamanho de uma técnica de fogo estava diretamente ligado ao chakra do usuário. E esta foi a primeira vez que ele realmente entendeu o quão aterrorizante era o poder de Kazuyama. Esqueça suas técnicas de invocação. Seu chakra por si só era monstruoso. Até os 8 ninjas de Kirigakuri congelaram em descrença. O capitão deles aproveitou o terreno, usando a poça de água para abastecer seu jutsu. No entanto, as chamas de Kazuyama, apesar de não terem essa vantagem, eram avassaladoras apenas pela força bruta. Que diabos estava acontecendo? Por um momento todos ficaram confusos. Capítulo 222. Ufa, estou exausto. Isso é definitivamente um ninjutsu de nível B, mas exige muito de mim. Graças a você, Shei. Após rebater a técnica da grande cachoeira do inimigo, Kazuyama rapidamente interrompeu o uso da grande aniquilação de fogo. Por mais poderosa que fosse a técnica, o dreno de chakra era imenso. Fazia sentido. Sem um custo enorme de chakra, de que outra forma ele poderia ter criado tal mar de chamas? Kazuyama, quando você aprendeu uma técnica de liberação de fogo tão poderosa? Nunca vi você usar isso antes. Nossa, todo o chakra que eu te dei virou fogo? Shei já tinha visto chamas ferozes antes. Tanto o Sengoku do 4 caudas quanto o Matatabi do 2 caudas eram capazes de desencadear infernos enormes. Mas Kazuyama era apenas humano. Mesmo com o chakra de uma besta com cauda, a magnitude dessa liberação de fogo era impressionante. Ei, eu sei muito mais do que isso. Tudo bem, ainda há inimigos. Através da observação da mente coletiva, Kazuyama percebeu que, embora o inimigo estivesse chocado, ele reagiu rapidamente e já estava avançando em direção aos 3. Obito e Rin, preparem-se para lutar. Kazuyama agarrou Obito e Rin, ativando a técnica do deus voador do trovão para teletransportá-los para longe de sua posição anterior. Em um instante, eles reapareceram atrás de 3 paredes de terra. Vendo as barreiras à sua frente, Kazuyama zombou. Sério? Usar uma técnica de defesa tão boa só para bloquear uma porta? Enquanto ele murmurava sua reclamação, o ninja sensor do esquadrão Kirigakuri já havia identificado sua localização. Capitão, coisas desconhecidas apareceram do nada. Eles estão atrás das 3 paredes de terra. O capitão de Kirigakuri franziu a testa. As chamas enormes o deixaram abalado. Ele presumira que a técnica da grande cachoeira seria suficiente para combatê-las. Mas, contra todas as expectativas, o fogo foi contido. Com o terreno do nosso lado, mesmo que sua liberação de fogo seja poderosa, e daí? Kikogoro, Matsugani, venham me ajudar. O resto de vocês, segurem-nos. O capitão de Kirigakuri ainda pretendia usar o ambiente a seu favor para acabar com Kazuyama e os outros. Ele tomou uma pílula de ração militar para repor seu chakra e imediatamente começou a formar selos de mão. Ao verem isso, os 2 shinobi de Kirigakuri entenderam seu plano e correram para a poça d'água, formando seus próprios selos. Enquanto isso, os 5 restantes, incluindo o ninja sensor, avançaram diretamente contra o grupo de Kazuyama. Através da mente coletiva, Kazuyama rastreou seus movimentos e rapidamente alertou Obito e Rin. Obito, cuide de um sozinho. Rin, tome cuidado. Tem uma ninja entre eles e ela é sua oponente. Sua segurança vem em primeiro lugar. Assim que terminou de falar, Kazuyama disparou para frente como um foguete, levantando as mãos bem alto. Muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Uma massa de serpentes irrompeu, dividindo o campo de batalha sob seu controle. A equipe inimiga foi dividida em 3 grupos. Kazuyama enfrentou 3 sozinho, deixando um para Obito e outro para Rin. A confusão começou instantaneamente. Tanto Obito quanto Rin haviam passado por um treinamento intenso com Pakura, aprimorando significativamente seu taijutsu. Rin, em particular, havia se esforçado incansavelmente para se preparar para o campo de batalha. Embora sua oponente fosse mais velha e experiente, ela não demonstrava medo. Com 2 kunai em punho, lançou uma ofensiva certeira. Obito era ainda mais forte. Tendo treinado taijutsu com Gai, ele se destacava no combate corpo a corpo. Com o auxílio do Sharingan, seu oponente tinha dificuldade para acertar um golpe. Meu discípulo está sob seus cuidados, murmurou Kazuyama, olhando para os 3 ao seu redor com um sorriso irônico. Ele jogou casualmente 3 kunai e desapareceu de repente. Um inimigo investiu contra ele com uma katana, mirando de um ângulo incomum, apenas para Kazuyama desaparecer em um instante. Sinta o terror dos ninjas de Konoha. Com rajadas rápidas da técnica do deus voador do trovão, Kazuyama cintilou pelo campo de batalha como um relâmpago. Seus oponentes não conseguiam nem tocá-lo. Muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Mais serpentes atacaram, prendendo os 3 com tanta força quanto bolinhos de arroz embrulhados. No momento seguinte, ele os atingiu com 1000 anos de morte. Seus gritos ecoaram pelo campo de batalha. Ao ver o destino de seus aliados, os shinobi restantes de Kirigakuri hesitaram, com o medo se apoderando de seus corações. A vontade de fugir os dominou. Mas naquele momento, o capitão de Kirigakuri e seus companheiros completaram seu jutsu. Liberação de água. Técnica da projétil do dragão de água. Com um rugido ensurdecedor, 3 dragões aquáticos surgiram no ar, avançando em direção a Kazuyama, Obito e Rin. Obito, Rin, fiquem atrás de mim. Ao comando de Kazuyama, os 2 não hesitaram e recuaram imediatamente. Você acha que 3 dragões aquáticos são suficientes? Kazuyama zombou. Eu os esmagarei com meus 5 portões. Cruzando os braços, ele mordeu os polegares. Precisava fazer uma entrada. Imitando a postura característica de Orochimaru, ele bateu as mãos no chão. Técnica de invocação. Quíntuplo Rashon. Bom,
A terra tremeu violentamente quando os imponentes portões racham e romperam do chão. 2 shinobi de Kirigakure, lutadores de combate corpo a corpo, foram pegos de surpresa e foram esmagados no ar, voando para a morte. Os dragões aquáticos se chocaram contra os portões, mas foram destruídos pelo impacto. Impossível. Um jutsu deste nível. Ele é um dos 3 Sannin de Konoha? Não. Os 3 Sannin estão na linha de frente. Quem diabos é ele? Percebendo o perigo, o capitão de Kirigakure e seus 2 subordinados restantes começaram a recuar, sem perceber a kunai atrás deles. Uma kunai marcada com uma frase simples: seu pai está aqui. Os 5 portões racham destruíram o campo de batalha. Os 2 shinobi de Kirigakure atingidos anteriormente já estavam mortos. Kazuyama sorriu satisfeito. Quem disse que os portões racham não matavam? Ele tinha acabado de usá-los para derrotar 2 inimigos. Sua figura se desfocou. No instante seguinte, ele reapareceu diante do trio que se retirava. Ei, onde você pensa que vai? Muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Inúmeras serpentes avançaram, prendendo os 3, incluindo o capitão de Kirigakure. Apenas morra em silêncio. Kazuyama ergueu sua kunai para uma execução rápida. A batalha já havia feito muito barulho, mas assim que sua lâmina o atingiu, uma mudança repentina ocorreu. Enterro relâmpago, banquete de relâmpagos, raios elétricos irromperam do chão. Ao primeiro sinal de relâmpago, Kazuyama teletransportou-se instantaneamente usando a técnica do deus voador do trovão. Os 2 ninjas restantes de Kirigakure não tiveram tanta sorte. O raio os envolveu, crepitando violentamente através de seus corpos. Quando a tempestade finalmente cessou, os 2 estavam reduzidos a cadáveres carbonizados. Capítulo 223. Kazuyama observou o relâmpago se dissipar e sua expressão escureceu. Um raio dessa magnitude, e aquela voz opressiva. O pior cenário se tornou realidade. Konoha ainda tem Jnin e as crianças correndo por aí? Você realmente conseguiu derrubar meus subordinados, nada mal. Você criou esses 5 enormes portões de ferro? O homem à sua frente era corpulento, com longos cabelos verdes, sobrancelhas grossas e dentes afiados. Seu tronco estava envolto em bandagens, sobre as quais ele usava um colete preto. Um dos 7 espadachins ninja da névoa, o portador das lâminas relâmpago, Raiga Kurozuki. Seus olhares se encontraram, e Kazuyama percebeu um leve brilho de desdém no olhar de Raiga. Então, os 7 espadachins ninja da névoa também me desprezam? Pensei em encontrar JZ Biva primeiro. Os 7 espadachins ninja da névoa originais, JZ Biva, Fuguki Suikazan, Kushimaru Kuriarari, Jinpachi Munashi, Amei Ringo. Raiga Kurozuki, um portador desconhecido das espadas gêmeas Iramekarei, eram lendários. Entre eles, Raiga, Fuguki e JZ foram os mais formidáveis. Os batedores perto da mansão do Dain mencionaram o nome de JZ, então Kazuyama esperava enfrentá-lo primeiro. Em vez disso, encontrou alguém ainda mais problemático. Ah? Você conhece o JZ? Então suponho que você seja o responsável pelo esquadrão desaparecido. Raiga zombou. Que pena, você esbarrou em mim. Arte ninja, presas de relâmpago. Sem hesitar, Raiga brandiu suas espadas gêmeas. Raios gêmeos irromperam das lâminas, disparando em direção a eles. Liberação da terra. Parede estilo terra. Uma imponente muralha de terra se ergueu, interceptando o ataque com uma explosão de faíscas. Kazuyama não perdeu tempo, mordeu o dedo. Técnica de invocação. Uma enorme piton marrom se materializou diante deles, com seus olhos dourados brilhando. Óbito Rinvá. Kazuyama jogou os 2 nas costas da cobra gigante. Sem hesitar, ela deslizou para longe. Sensei, tenha cuidado. A voz de Rin tremia de preocupação, mas ela sabia que não podia evitar. Óbito cerrou os dentes, sua bravata habitual substituída por uma determinação sombria. Você não vai escapar. Raiga balançou suas espadas gêmeas novamente, eletricidade crepitando no ar. Estrondo. Faíscas surgiram quando metal colidiu com metal. Raiga saltou para trás, seus olhos semicerrados fixos em Kazuyama, que agora estava diante dele, com a lâmina Kusanagi na mão e um sorriso irônico nos lábios. Garoto, sua besta invocada é bem impressionante. Ela me lembra Orochimaru, um dos Sannin de Konoha. Você não é discípulo dele, é? Ei? Pena que eu nunca consegui lutar contra Orochimaru, mas derrotar uma estrela em ascensão como você é um prazer à parte. Adoro esmagar gênios. Não se mova, eu mesmo faço isso. Raiga brincava com as lâminas relâmpago nas mãos enquanto caminhava em direção a Kazuyama. A cada passo, relâmpagos crepitantes enchiam o ar, até que parecia que ele estava segurando 2 raios gêmeos, o que lhe conferia uma presença assustadora. Não use minha lâmina desse jeito. Essa luta não vai durar muito. Kazuyama apertou as mãos casualmente e começou a contar em voz alta. 1, 2, 3. Quando todos estavam se perguntando o que ele estava fazendo, o chão tremeu de repente. Os olhos de Raiga brilharam com seriedade quando ele imediatamente gritou. Para trás. Kazuyama sorriu, um sorriso cruel e conhecedor. Reação rápida, mas... tarde demais. Estrondo. Com um rugido ensurdecedor, o chão se abriu. 3 cobras enormes de cores diferentes irromperam de baixo, suas bocas vermelho sangue se fechando em torno de 6 zambu. A cobra dourada devorou 3, a amarela pegou 2 e a verde engoliu a última. Droga! Quando você os invocou? Será que pode ser? Os olhos de Raiga se arregalaram em choque ao ver as 3 serpentes enormes. Ele não tinha visto seu oponente realizar nenhuma invocação. Nesse momento, uma forte intenção assassina surgiu atrás dele, e seu corpo ficou tenso em alarme. Arte ninja, armadura de ataque relâmpago. Cruzando suas espadas gêmeas, ele reuniu incontáveis raios, formando uma armadura eletrificada ao seu redor. Ei! Uma risada sinistra veio de trás. O súbito estrondo de trovão interrompeu o ataque de Kazuyama, forçando-o a recuar. Ele pousou sobre a cabeça de Kirin, e o campo de batalha mudou drasticamente com a presença das 3 cobras gigantes. Como isso é possível? Quando você os convocou?
Ao ouvir a voz atordoada de Raiga, Kazuyama soltou uma risada maliciosa. Quem lhe disse que o que você vê é sempre real? Nunca ouviu falar de clones? Foi só então que Raiga percebeu. Havia 2 Kazuyamas no campo de batalha. Aquele com quem ele lutava não passava de um clone. Quando você... Poderia ser. Kazuyama riu muito. Você adivinhou quando mandei meus discípulos embora. Minhas 3 irmãs cobras estavam à espreita no subsolo o tempo todo. Se os clones das sombras de Konoha fossem tão fáceis de ver, nosso segundo Hokage não teria um grande legado, não é? As 3 cobras estalaram suas línguas, seus olhares fixos em Raiga. Os 7 espadachins ninja da névoa? Essas espadas gêmeas cheiram a relâmpago. É irritante. Corin balançou sua cauda característica, seus olhos de serpente fixos nas armas nas mãos de Raiga. Chega de papo. Mate-o logo. Isso é perda de tempo. Originalmente, Corin estava na floresta do lado de fora da mansão do Daim do Fogo, mas Kazuyama usou a técnica de invocação para trazê-la até ali, junto com Kirin e Seirin. Com a chegada deles, a batalha mudou drasticamente. Ao ouvir isso, Raiga cerrou os dentes, agarrou suas lâminas com força e lançou seu ataque sem hesitar. Liberação de relâmpagos. Tornado do Dragão do Trovão. Capítulo 224. Relâmpagos e trovões convergiram em um enorme dragão azul que surgiu no alto, cercado por 3 cobras gigantes. Kirin observava a cena com desdém. A serpente dourada sempre tomava a iniciativa. Sem hesitar, ela investiu direto contra o dragão do trovão, seu corpo enorme avançando em disparada. Apenas uma cobra, e ela ousa desafiar um raio. Impossível. Raiga zombou inicialmente. Suas técnicas de raio eram devastadoras, e ele nunca imaginou que uma cobra gigante comum pudesse resistir ou mesmo se defender de seu ataque. Mas no segundo seguinte, seus olhos quase saltaram das órbitas. O que ele acabou de testemunhar? A serpente dourada se enrolou no dragão do trovão, e num piscar de olhos, a besta em forma de raio foi despedaçada em faíscas espalhadas. Isso foi incrível. Kazuyama. De agora em diante, você também deve me dar massagens rápidas regularmente. A voz alegre de Kirin soou, completamente imperturbável pela intensa corrente elétrica que ela acabará de suportar. Seirin e Corin, ao verem isso, instintivamente se distanciaram de Kirin, claramente enojados. Ei Kirin, você está realmente bem depois de levar esse golpe? Qual é o problema? A maioria das cobras tem medo de raios, mas eu sou uma serpente dourada treinada em refinamento corporal. Sério, ser atingida por isso é muito bom. Kirin se deleitou com a estimulação persistente, saboreando a sensação. Até Kazuyama ficou momentaneamente atordoado. Droga, você é mesmo uma cobra? Você não tem medo de raios? Caramba! Ninguém ficou mais chocado do que Raiga. Ele tinha absoluta confiança em seus raios, mas, no primeiro confronto, foi ele quem foi pego de surpresa. Kazuyama sorriu ao observar a crescente frustração de Raiga. Por alguma razão, ele realmente gostava de ver seus inimigos perderem a compostura. Quanto mais desequilibrados eles ficavam, mais satisfeito ele se sentia. Talvez esse fosse apenas um lado oculto dele. A batalha começou completamente. Kirin ativou sua habilidade inata Fúria, abrindo bem a boca vermelho sangue enquanto ela avançava direto em direção a Raiga. Embora surpreso pela reviravolta bizarra dos acontecimentos, Raiga reagiu rapidamente. Liberação de relâmpagos, bola de relâmpagos. Inúmeras esferas de relâmpagos dispararam no ar antes de caírem, mas Kirin nem se mexeu, permitindo que a atingissem de frente. Estrondo. Explosões irromperam sobre sua forma enorme, mas além de algumas escamas queimadas, ela permaneceu ilesa. Seirin e Corin atacaram cada um à sua maneira. Seirin se encolheu e abriu a boca, liberando grossas nuvens verdes de veneno que se condensaram em longas serpentes, que avançaram em direção a Raiga. Corin, enquanto isso, balançava o rabo, liberando poderosas ondas sonoras que quebravam o chão onde quer que caíssem. As 3 cobras, cada uma utilizando seus métodos de ataque distintos, cercaram Raiga completamente. Mesmo sendo um dos 7 espadachins ninja da névoa e um dos lutadores mais formidáveis de Kirigakuri, Raiga estava lutando contra as 3 serpentes gigantes da caverna Rishi, cada uma delas dominando Senjutsu. Os relâmpagos brilhavam repetidamente, mas eram inúteis. Kirin era como uma fera imparável, completamente imperturbável pela dor. Cada investida de seu corpo enorme forçava Raiga a recuar ainda mais. Ao mesmo tempo, a névoa tóxica e as ondas sonoras penetrantes aumentavam suas dificuldades. À medida que a batalha prosseguia, o campo de batalha tornou-se quase irreconhecível, corroído por veneno ou destruído por ondas sonoras. Droga! Você quer a minha vida? Então venha e pegue-a! Raiga ficou ainda mais frenético, seus olhos vermelhos flamejando enquanto uma aura aterrorizante irradiava de seu corpo. Ele ergueu suas lâminas duplas no ar, sem fazer nenhum esforço para se esquivar, enquanto relâmpagos crepitantes se acumulavam ameaçadoramente acima dele. Kazuyama observou o espetáculo se desenrolar e apenas deu de ombros com desdém. Um ataque suicida? Ele deu um sorriso irônico. Infelizmente você está pensando demais. Kirin, Seirin e Corin recuem. Ao seu comando, as 3 cobras gigantes se retiraram rapidamente. Tentando escapar? Não é tão fácil. Raiga já havia se decidido. Mataria as 3 cobras à sua frente. Despejando todo o seu chakra em suas espadas gêmeas, as lâminas relâmpago de Kiba, os raios acima se tornaram ainda mais assustadores, distorcendo o próprio céu. Se você quer morrer, pelo menos escolha um lugar melhor que esta planície. Kazuyama estalou o pescoço, a voz carregada de diversão. Deixe-me te despedir direito. Shei, transformação parcial de besta com cauda. Enquanto as 3 cobras e Raiga observavam, uma aura carmesim irrompeu do corpo de Kazuyama. No instante seguinte, toda a sua forma ficou vermelha intensa enquanto ele ativava sua transformação parcial de besta com cauda. Jinchiki.
A voz de Corrin estava cheia de choque, enquanto Kirin e Seirin estavam atordoadas demais para reagir. O sorriso frenético de Raiga vacilou ligeiramente quando a compreensão o atingiu. Um Jinchuriki? O Nove Caudas? Sua expressão se distorceu com uma mistura de loucura e descrença. Não, Konoha jamais enviaria os Jinchuriki da Nove Caudas para a batalha. Quem diabos é você? Todas as aldeias conheciam o terror da Nove Caudas, e Konoha nunca havia arriscado seus Jinchuriki na linha de frente. Não havia como aquele pirralho pertencer a eles. Kazuyama riu baixinho. Isso importa? Você vai morrer de qualquer jeito. Seu olhar se aguçou. Não me importo muito com os 7 espadachins ninja da névoa, mas suas lâminas, essas eu valorizo. Para elas abrirei uma exceção e usarei meu ataque mais forte para te expulsar. Bijudama. Uma onda monstruosa de chakra irrompeu quando as energias vermelha e azul se fundiram, formando uma esfera negro-púrpura profunda que pulsava com destruição bruta. A aura arrepiante que emitia causava arrepios na espinha. Raiga cerrou os dentes, os olhos cheios de desafio. Uff. Então é assim que eu morro, nas mãos de um Jinchuriki? Relâmpagos crepitavam violentamente ao seu redor. Mesmo que você seja um Jinchuriki, eu não vou recuar. Eu sou Raiga Kurozuki. Relâmpagos são o meu poder. Ele rugiu, levantando suas lâminas para o céu. Liberação de relâmpagos, enterro de relâmpagos. Relâmpagos caíram em cascata numa onda cataclísmica, como se tivessem a intenção de dilacerar a própria terra. Este foi o golpe mais poderoso de Raiga Kurozuki, uma tempestade de relâmpagos avassaladora, destinada a obliterar tudo em seu caminho. Uhul! Kazuyama, ainda em seu estado transformado, sorriu. Bijudama, modo portátil. Diante dos olhares atônitos das 3 cobras e de Raiga, Kazuyama estendeu a mão e agarrou a Bijudama que flutuava à sua frente. A energia instável flutuou descontroladamente sob seu toque, e sua esfera, antes perfeita, começou a se distorcer. De dentro, a voz de Shei gritou de horror. Puta merda! Kazuyama, o que você está fazendo? O pânico permeou suas palavras. Essa é uma Bijudama. Você quer que ela exploda na sua cara? Só lance. Não aperte. Ei, vai explodir. Vai explodir. Então de repente... Espere, o quê? O tom de Shei mudou de terror para pura descrença. Sua voz vacilou em completa confusão. Como isso é possível? Sua compreensão da realidade tinha acabado de se despedaçar. Capítulo 225. Shei ficou chocado e em silêncio. Em sua transformação parcial da besta com cauda, Kazuyama agarrou a Bijudama diretamente, espremendo-a em um formato oval irregular. Ela tremeu violentamente, movendo-se imprevisivelmente, como se pudesse explodir a qualquer momento. Ei, quem disse que você não pode pegar uma Bijudama? Olha o meu. Modo de combate corpo a corpo. No segundo seguinte, Kazuyama Jack se moveu. As 4 caudas atrás dele balançaram enquanto ele avançava direto para o trovão. A Bijudama em sua mão girou antes de atingir diretamente o rosto de Raiga Kurozuki. Estrondo. Relâmpago, a Bijudama e Kazuyama, juntos, eles desencadearam uma explosão enorme. Quanto a Raiga Kurozuki, seus olhos se arregalaram no momento em que o enterro relâmpago o atingiu. A sensação de ser envolto em raios era tudo menos agradável, e antes que ele pudesse reagir, a Bijudama, ainda trêmula, pousou em cheio em sua cabeça. A explosão aterrorizante fez Kazuyama voar, mas ele não se importou. Abrindo caminho através dos relâmpagos crepitantes, ele atacou, esmagando as mãos de Raiga com um aperto de garras e lançando as 2 lâminas relâmpago Kiba pelos ares. Imediatamente depois, suas 4 caudas carmesim o envolveram, amortecendo o impacto da explosão. 3 caudas rapidamente se enterraram no subsolo, evitando completamente a explosão. Por um instante, até mesmo o raio foi engolido pela força destrutiva da Bijudama, completamente despedaçado. O impacto foi suficiente para fazer Obito e Rin, que já haviam fugido, recuarem. Meu Deus, que raio enorme! Kazuyama-sensei vai ficar bem? E o que há com esse chakra? Obito encarou o trovão distante e o fluxo de ar caótico deixado pela explosão, completamente abalado. A escala da batalha estava além de qualquer compreensão. Rin, igualmente sem palavras, só conseguiu rezar silenciosamente por Kazuyama. Depois de muito tempo, os relâmpagos e trovões finalmente desapareceram. A explosão se dissipou e a escuridão tomou conta do campo de batalha. O solo antes intacto havia se tornado uma cratera enorme, com até mesmo as poças ao redor apagadas da existência. Debaixo da terra, 3 grandes cobras deslizaram de volta para o espaço aberto, com seus olhos reptilianos tomados pelo choque. O poder da explosão havia superado em muito suas expectativas. E a revelação de que Kazuyama era na verdade um Jinchuriki deixou Kirin, Seirin e Corrin atordoados. Enquanto isso, Kazuyama, agora de volta à forma humana, já procurava na borda da zona de explosão pelas lâminas gêmeas que havia derrubado. Nem mesmo sua exaustão conseguiu detê-lo. Finalmente houve um grito de alegria. Ei, eu os encontrei. Lâminas relâmpago, Kiba. Kazuyama agarrou ambas as espadas com força, rindo de excitação. Os 5 elementos estavam sem relâmpago. Sem relâmpago. Mas desta vez não me falta nada. As 3 cobras o cercaram lentamente, observando curiosamente as lâminas em suas mãos. Lâminas ninja? Lâminas ninja com atributos são bem raras. Isso é mesmo um inimigo? Parece mais como se tivessem nos dado um presente. Kirin instalou a língua, sua expressão cheia de curiosidade. Kazuyama sentiu. Os 7 espadachins ninja da névoa confiam em suas 7 espadas. Kiba Lâminas Relâmpago está definitivamente entre os 3 primeiros. Não, ela deveria ficar em segundo lugar. Além da Sameada, nenhuma outra espada se compara. Sameada era uma coisa perversa, melhor descrita como um peixe com alma do que como uma espada. Obrigado, vocês 3. Trago algumas amoras de cobra mais tarde.
Com a batalha encerrada, Kazuyama sorriu para Kinrin e as outras cobras. Estava satisfeito. Derrotar um dos 7 espadachins ninja da névoa significava que ele estava um passo mais perto de J. Zebiva. Ele queria o Kubikirishi também. Tudo bem, vamos lá. Corin, vou deixar o resto com você. Kinrin e Seirin desapareceram em uma nuvem de fumaça branca, deixando Corin para trás. Eu não sabia que você era realmente um Jinchiki. Raro mesmo. A provocação de Corin rendeu apenas um encolher de ombros de Kazuyama. Vamos, Corin. Vamos buscar meus discípulos, depois rastrear o outro grupo de ninjas de Kirigakuri e terminar o serviço. Corin assentiu e carregou Kazuyama enquanto eles perseguiam na direção em que Obito e Rin haviam fugido. Quando se reencontraram, Obito e Rin correram direto para Kazuyama, inspecionando-o cuidadosamente. Ei, o que vocês dois estão fazendo? Kazuyama olhou para eles, confuso. Inspeção? Aqueles eram os 7 espadachins ninja da névoa. Preciso ter certeza de que você é mesmo meu sensei. E se você for um inimigo disfarçado? Obito beliscou e cutucou Kazuyama em diferentes lugares, fazendo com que o rosto dele ficasse vermelho. Idiota! Se eu pudesse ser substituído tão facilmente, o que aconteceria? Você não vê aquela cobra gigante? Seu Sharingan é só para enfeitar? Saia da minha frente! Com um único chute, ele fez Obito voar antes de se virar para Rin com um aceno de aprovação. Rin, eu vi o que você anda fazendo e acho que tem sido muito bom. Aprender com Pakura parece ter valido a pena. Rin sorriu com um elogio, e até Obito ficou feliz por ela. Contanto que eu não seja um fardo, estou satisfeito. Afinal, sou principalmente um ninja médico, mesmo que meu ninjutsu médico ainda precise ser aprimorado. Ninjutsu médico? Kazuyama de repente pensou em Tsunade. Droga, faz tempo que não faço terapia de sonhos com ela. Certo, vamos lá. Ainda tem outro grupo de ninjas de Kirigakura esperando para serem derrotados. Corin, envie um sinal para Kakashi, diga para ele vir em nossa direção. Corin assentiu e usou sua habilidade para enviar a mensagem. Kazuyama-sensei, o que é isso? Empoleirado na cabeça de Corin, Obito notou as 2 espadas na cintura de Kazuyama brilhando na luz. Se ele não estava enganado, essa não era a arma do líder Keri naquela época? A arma dos 7 espadachins ninja da névoa? A lâmina ninja de Raiga Kurozuki. Eu matei, então este é meu troféu. Uma onda de satisfação tomou conta de Kazuyama. Afinal, aquela era a arma dos 7 espadachins ninja da névoa, e ele a havia tomado com as próprias mãos. Os olhos de Obito imediatamente se iluminaram e ele instintivamente estendeu a mão para tocá-lo. Ei, Obito, o que você está fazendo? Estou te dizendo, seu sensei, eu não tenho relâmpagos nos 5 elementos, e eu confio nesta espada para compensar isso. Nem pense em pegá-la. Se você quer uma arma, compre a sua. Nem pense em tocar na minha. O imperador sem vergonha estava online. Kazuyama era o único que andava por aí roubando. De jeito nenhum ele deixaria outra pessoa roubá-lo. Obito fez beicinho, murmurando. Mesquinho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Pirralho, você realmente pensou em me roubar. Vou te emprestar, mas você tem que devolver depois. Kazuyama entregou as espadas gêmeas a Obito, que ficou radiante. Que diabos, ele tinha que vivenciar aquilo de verdade primeiro. Quando ele estava prestes a atacar, a voz de Corin soou. Garoto, se você ousar deixar um raio me atingir, eu prometo que vou te devorar inteiro. Nem Kazuyama pode te salvar, eu te digo. O tom profundo e ameaçador e o som de saliva pingando causaram arrepios na espinha de Obito, enquanto Rin cobria a boca rindo. Ei, não posso nem deixar um trovãozinho ribombar no céu. Juro que não vai te atingir. Prometo. Obito ergueu as lâminas gêmeas em direção ao céu, despejando seu chakra nelas. De repente, um relâmpago brilhou acima. Cachou! O trovão rugiu e Obito ficou emocionado. Incrível! Um raio realmente apareceu. Cachou! Obito estava se divertindo tanto com as espadas que Kazuyama, tentado a participar, interrompeu rapidamente. Ei, Obito, deixe-me tentar. Ainda não terminei de jogar, sensei. Kazuyama agarrou as lâminas relâmpago. Kiba de volta, sua excitação evidente. Ele queria experimentar a euforia de empunhar um raio pessoalmente. Relâmpago, venha! Com um grito alto, ele infundiu seu chakra nas lâminas. Instantaneamente, uma poderosa onda de relâmpagos ganhou vida. Além disso, os raios eram muito mais grossos e fortes do que aqueles que Obito havia invocado. Rin não conseguiu evitar rir. Obito, você ainda não é páreo para o sensei. Olhe para os raios que você está usando, depois olhe para os dele. Eles estão em níveis completamente diferentes. Obito olhou fixamente para os enormes raios, sentindo-se completamente desanimado. Kazuyama estava se divertindo muito, mas logo a dúvida surgiu em seu rosto. Embainhando as lâminas gêmeas, ele se virou para Obito. Obito, quando você usou essa espada, você canalizou seu chakra para ela? Isso exigiu muito de você? Obito, confuso, assentiu. Não são as lâminas relâmpago? Eu uso o chakra para transformá-las em relâmpagos e injetá-las, então não consome muita energia. Por que, sensei? As sobrancelhas de Kazuyama franziram levemente antes que ele soltasse um suspiro pensativo. Obito e Rin observavam suas expressões mutantes com curiosidade. Sensei, o que houve? Kazuyama balançou a cabeça e explicou. Mesmo sendo uma lâmina ninja, ela ainda tem certos requisitos. Notei que injetar chakra diretamente nele consome muito, mas então percebi o porquê. Se você usar chakra de relâmpago, o custo é baixo. Mas se você não tiver chakra de relâmpago e usar outro tipo, a arma o converte em relâmpago, o que aumenta o consumo de chakra. Rin, já que seus atributos são água e fogo, experimente. Rin assentiu, pegou uma das lâminas e apontou para o céu. No momento em que ela balançou, um relâmpago brilhou. Embora mais fraco do que antes, ainda tinha algum ímpeto. No entanto, após apenas alguns golpes, o rosto de Rin ficou sério. Abaixando a espada lentamente, ela respirou fundo, sentindo claramente o esforço. Sensei, você estava certo.
Eu não tenho nenhum chakra do atributo relâmpago. Eu só balancei algumas vezes, mas meu chakra se esgotou rapidamente, quase metade dele já havia sumido. Vendo o rosto um tanto pálido de Rin, Kazuyama pegou de volta as lâminas relâmpago. Kiba, uma pitada de desamparo aparecendo em seu rosto. Pensando bem, ele percebeu que estava certo. Inicialmente presumira que qualquer um poderia usar as lâminas com proficiência suficiente, mas não era o caso. Mas por outro lado, se essas lâminas só pudessem ser usadas por ninjas com o atributo relâmpago, Mangetsu Suzuki não seria capaz de empunhá-las. Mesmo assim, ele dominava todas as 7 espadas, incluindo Kiba. Agora parecia que, claro, qualquer um poderia usá-los, mas o custo variava muito. Esqueça, é bom tê-los. Se realmente não der certo, darei um para o Kakashi e outro para o Obito. Deixe vocês dois fazerem uso deles. Parece que terei que viver sem relâmpago nos 5 elementos. No momento em que Obito ouviu que poderia ter um, seus olhos brilharam. Percebendo o brilho em seus olhos, Kazuyama suspirou impotente. Korin, apresse-se. Vamos acabar logo com isso. Korin riu muito do tom resignado dele antes de acelerar, seu corpo enorme se movendo rapidamente. Após receber a mensagem de Korin, Kakashi imediatamente ajustou seu curso para sudeste. Não demorou muito para que Kazuyama e sua equipe chegassem ao seu destino. Diferentemente da região sul, o lado leste da Terra do Fogo era densamente florestado. Korin, você tem uma localização exata? Sim, tem uma cachoeira no lado sul da floresta. Eles ficam do outro lado. Ao ouvir a palavra cachoeira, Kazuyama franziu levemente a testa. Mais uma vez com a vantagem do terreno. Cachoeiras, que chato. Obrigado, Korin. Nós cuidamos do resto. Korin assentiu. A floresta era ideal para escaramuças, mas seu corpo grande chamaria muita atenção. Com uma nuvem de fumaça branca, ela desapareceu. Kazuyama então levou Obito e Rin para um local escondido para descansar. Kazuyama-sensei, os ninjas Kiri estão nesta floresta? Então vamos acabar com eles. Obito, cheio de entusiasmo, estava pronto para atacar, mas foi imediatamente imobilizado no chão por Kazuyama. Seu pirralho, acabamos de travar uma batalha. Estou cansado. Não podemos descansar um pouco? Vai e deixe uma marca. Quando Kakashi chegar, nós iremos. Com isso, Kazuyama soltou Obito e se encostou em uma árvore próxima para descansar. O luar ainda brilhava no alto quando ele fechou os olhos e mergulhou em um leve descanso. Obito ficou visivelmente irritado, mas mesmo assim obedeceu, posicionando marcadores para Kakashi. Rin o seguiu para ajudar. Percebendo as ações de seus alunos, os lábios de Kazuyama se curvaram em um leve sorriso. Shei, o que você acha dos meus 2 discípulos? Nada mal. O Uchiha tem talento natural, mas aquela garotinha, ela é promissora. Bom olho. Rin tem um grande potencial. Quando eu voltar, vou recomendá-la para Tsunade para um treinamento. Quando se tratava de ninjutsu médico, ninguém superava Tsunade. Ela era o ápice. Com sua orientação, Rin, sem dúvida, melhoraria significativamente. Capítulo 227. Eles esperaram a noite toda até que o amanhecer finalmente amanheceu e finalmente viram Kakashi. Kakashi correu a noite toda, mas não demonstrou sinais de exaustão, deixando Obito e Kazuyama olhando para ele, incrédulos. Kakashi, você não está cansado depois de correr a noite toda? Não, isso não é nada. Se eu ficar realmente cansado, posso simplesmente usar meu chakra para me transformar em uma corrente elétrica e me sentir instantaneamente revigorado. Meu Deus, que tipo de técnica monstruosa é essa? O Rei Deus do Trovão? Ele realmente descarrega eletricidade em si mesmo? Ele não tem medo de se chocar e cair no esquecimento? Sentindo os olhares perplexos de Kazuyama, Obito e Rin, Kakashi permaneceu completamente imperturbável. Este é um método que meu pai me ensinou. Ele me mantém acordado e ao mesmo tempo estimula meu corpo para o treino. No começo eu não gostei, mas depois de experimentar uma vez fiquei viciado. Kazuyama ficou sem palavras. Esse cara era mesmo o Rei Deus do Trovão. Ele até praticou o método de estimulação do trovão. Com um pai como Sakuma Taki, não é de se admirar que Kakashi tenha conseguido compreender até mesmo uma fração dos 8 portões internos. Se ele conseguiu suportar ser eletrocutado, talvez se especializasse em taijutsu no futuro. Sim, Kakashi, você é impressionante. Já que você não está cansado, vamos andando. Mas antes disso, deixe Obito e Rin informarem sobre a situação. Vou dormir mais um pouco. Me acorde em 1 hora. Com isso, Kazuyama deitou-se e voltou a dormir. Uma grande batalha se aproximava, e ele não podia se dar ao luxo de se cansar. Enquanto isso, Kakashi foi puxado de lado por Obito e Rin, que começaram a contar tudo o que havia acontecido durante a primeira metade da noite. O resumo durou meia hora. Quando Kakashi ouviu que um dos 7 espadachins ninja da névoa havia sido eliminado, seus olhos se arregalaram. Kazuyama-sensei é realmente incrível. Ele realmente derrotou um dos 7 espadachins ninja da névoa? Mas acho que faz sentido. Quando uma fera invocada tão grande aparece de repente, até meu pai teria dificuldade para enfrentá-la. Afinal, uma cobra gigante com habilidades especiais, ninguém conseguiria se defender dela tão facilmente. Lâminas relâmpago, Kiba, é isso mesmo? Eu adoraria ver se consigo controlar essa espada. Uma lâmina ninja que pudesse converter chakra em raios por conta própria. Como alguém ansioso para dominar a liberação de relâmpago, Kakashi estava profundamente intrigado. Ele já havia começado a desenvolver sua própria técnica, embora ainda estivesse em estágios iniciais. Agora, com a existência de uma lâmina que naturalmente capturava raios, a curiosidade de Kakashi queimava ainda mais. Ei, Kakashi, Kazuyama-sensei disse que quando retornarmos desta missão, poderemos colocar as mãos nessas lâminas duplas. Cada um de nós vai ganhar um. Os olhos de Kakashi brilharam, era óbvio que ele estava tentado. Nesse momento, a voz preguiçosa de Kazuyama soou. Isso depende do seu desempenho. Agora, prepare-se para se mexer. A preguiça desapareceu gradualmente de seu tom de voz, enquanto sua expressão se tornava solene. Ele olhou para a vasta floresta atrás deles. Vou explorar primeiro.
Vocês três, segurem minha kunai especial e estejam prontos para lutar a qualquer momento. Eu os levarei diretamente para o campo de batalha quando chegar a hora certa. Vocês devem permanecer totalmente concentrados e preparados. Você está me ouvindo? Percebendo sua seriedade, os três imediatamente entraram em modo de combate e assentiram firmemente. Vendo isso, Kazuyama sentiu satisfeito antes de desaparecer no ar usando a técnica de fuga transparente. Eu disse, Kazuyama, você está realmente planejando usar a técnica do deus voador do trovão para levá-los direto para a batalha? Você não acha que isso é um pouco imprudente? Shei falou de repente, achando a abordagem de Kazuyama questionável. Inesperadamente, Kazuyama soltou uma risada com um toque de travessura em sua voz. Quem disse que eu realmente iria arrastá-los para o campo de batalha? Eu só disse isso para incutir na cabeça deles a necessidade de estarem sempre em guarda num campo de batalha. Eles precisam se adaptar a essa realidade o mais rápido possível. Como eles não são ninjas sensores, seu treinamento começa com a vigilância. Shei ficou momentaneamente atordoado antes de cair na gargalhada. Você é um cara muito escorregadio. Aposto que seus 3 alunos estão em alerta máximo agora. Você também, inventando esse tipo de método. Não sei se é bom ou ruim que eles estejam te seguindo. Assim como Kazuyama havia dito naquele exato momento, Kakashi, Obito e Rin estavam prontos, segurando suas kunai com expressões tensas. Obito olhou para os outros dois e de repente perguntou. Qual você acha que será nossa postura quando entrarmos no campo de batalha? Vamos pousar bem acima da cabeça de alguém? Ou aparecer diretamente atrás dele? Kakashi, você acha que 2 kunai são suficientes? E se você se aproximar de alguém e errar? E depois? Kakashi e Rin ficaram surpresos por um momento, mas logo perceberam que Obito tinha razão. Então, o que você sugere? Não podemos simplesmente segurar uma kunai e torcer pelo melhor, brincou Kakashi, um raro momento de humor da parte dele. Obito sorriu de repente. Ele enfiou a mão na bolsa, tirou um pedaço de barbante e enfiou todas as suas kunai nele. Em pouco tempo ele havia reunido uma longa corrente de kunai. Observe com atenção, Kakashi. Sob seus olhares atentos, Obito balançou a corda, fazendo as kunai quicarem violentamente umas contra as outras. Kakashi e Rin só conseguiam encará-las com os olhos arregalados. Viu? É tudo kunai. No momento em que entramos no campo de batalha, eu garanto que vou transformar o inimigo em um alfineteiro. Hehehehe. Obito estava perdido em sua própria fantasia, sorrindo para si mesmo. Kakashi lançou-lhe um olhar confuso e balançou a cabeça. Obito, você é um idiota? Com esse jeito de balançar essa coisa, esqueça a ideia de derrubar um inimigo. No momento em que Kazuyama-sensei pousar, você provavelmente vai esfaqueá-lo ins. Ah! Um grito repentino o interrompeu. Eles se viraram e viram 4 kunai cravadas no braço de Kazuyama, com sangue jorrando. Os 3 ficaram atordoados, especialmente Obito, que imediatamente jogou toda a corrente de kunai para longe em pânico. Isso foi um erro. Conforme a corda se desenrolava, mais kunai se enroscavam em Kazuyama, apunhalando-o ainda mais. Desta vez, o grito foi ainda mais alto. O som ecoou pela floresta, indo muito além da localização deles. Em algum lugar próximo, o ninja de Kirigakuri, que estava casualmente tomando seu café da manhã, congelou com o barulho. Ele imediatamente se virou e correu em direção à fonte. De volta à cena do crime, Kazuyama se contorcia de dor. Obito, seu desgraçado, que diabos você está fazendo? Argue, isso dói. Nunca fiquei tão gravemente ferido num campo de batalha. Rin, anda logo e me trata. Estou prestes a desmaiar. Capítulo 228. As 3 crianças congelaram enquanto observavam Kazuyama, coberto de kunai e se contorcendo de dor. Obito, em particular, olhou para suas mãos vazias e depois novamente para a pilha de kunai, com o rosto cheio de pânico. Acabou, Kakashi. Você é um azarado. Você realmente fez acontecer. Todas as minhas kunai de linha estão presas no sensei. O que fazemos? Rin, apresse-se, Kyuro. Rin não precisava do comando de Obito. Ela já havia se adiantado e começado a tratar Kazuyama. Para curá-lo, ela precisava remover a kunai primeiro. Com uma expressão séria, ela olhou para ele e disse, Sensei, espere. Kugi. Quando Kazuyama estava prestes a pedir que ela fosse gentil, uma dor aguda o atingiu. Rin se moveu rápido, puxando todas as kunai de uma vez com as 2 mãos. Um segundo depois, seu grito ecoou novamente. Ai. Rin, calma. Demorei um segundo para dizer alguma coisa. Sou seu sensei. Você não pode ser um pouco mais gentil? Mas como a única ninja médica da equipe, Rin, normalmente tão gentil, disse algo que deixou Kazuyama sem palavras. Sensei, a melhor maneira de curar é encarar de frente. Uma dor curta é melhor do que uma longa. Viu? Não está melhor agora? Enquanto observava o brilho da técnica da palma mística se espalhando sobre seus ferimentos, curando-os lentamente, Kazuyama ficou sem palavras. Afinal, todo o sangue que poderia ser derramado já havia sido derramado. Rin, quem te ensinou ninjutsu médico? Os instrutores médicos de emergência. Disseram que perder um segundo sequer no campo de batalha é irresponsável com os feridos. Kazuyama de repente sentiu a visão escurecer. Instrutores médicos de emergência? Aqueles caras eram do tipo que simplesmente arrancavam um ferido e o carregavam para casa. Esqueça o tratamento delicado. Os métodos deles eram absolutamente brutais. Para eles, enquanto você ainda estivesse vivo, não desistiriam de você. Qual a abordagem deles? Bem, Kazuyama era alguém que odiava a dor. Ele sempre se certificava de não se machucar em batalha e durante todo esse tempo, conseguia contar os ferimentos nos dedos de uma mão. O pior deles havia sido durante sua luta com o 4A.
Ele sempre zombou das kunai e shuriken, convencido de que elas nunca poderiam tocá-lo. Afinal, ele tinha tanto a fuga transparente quanto o deus voador do trovão. Como ferramentas ninja básicas poderiam machucá-lo. Mas hoje ele sabia que estava errado. Não importa quem você seja, você não pode escapar da fúria das ferramentas ninja. Com esse pensamento, Kazuyama se virou e lançou um olhar assassino para Obito. Obito, seu desgraçado. Que diabos você estava fazendo? Ao ouvir o rugido furioso de seu sensei, Obito estremeceu, sua voz tremendo junto com ele. Sensei, eu não fiz de propósito. Eu só estava me preparando. A culpa é toda do Kakashi. A boca grande dele amaldiçoou tudo. Ele ficava dizendo que minha kunai poderia atingir um de nós. E no momento em que ele disse isso, você apareceu, e foi atingido por eles. Kakashi revirou os olhos com tanta força que parecia estar usando o Byakugan. Esse cara era inacreditável. Ele simplesmente precisava arrastá-lo para isso. Ótimo. Simplesmente ótimo. Vocês são simplesmente incríveis. Jin. O sistema detectou um caso clássico de tiro pela culatra. O anfitrião tentou um ataque surpresa contra seus alunos, mas acabou se ferindo. Como recompensa especial, o sistema concede ao anfitrião a frase, colhendo o que planta, juntamente com mais 5 em genjutsu. Kazuyama ficou atordoado e em silêncio. Sim, ele tinha voado de volta para verificar as coisas e talvez dar um pequeno susto em seus alunos para mantê-los alertas. Mas ele nunca imaginou que acabaria assim, um alfineteiro humano cheio de kunai. Tanto faz. Ele aceitaria. Pontos de atributo eram pontos de atributo. Ele só teria que ser mais cuidadoso da próxima vez. Kazuyama-sensei, o que você está tentando dizer? Se for realmente tão ruim, não me importo se você não me pagar. Vou aceitar isso apenas como compensação pelos meus custos com alimentação. Até Obito sentiu que seu raciocínio era um pouco fraco. Ele realmente queria arrastar Kakashi para isso, mas Kakashi só fez um comentário descuidado. Quem poderia prever que as coisas acabariam assim? Mas Kazuyama não era do tipo que deixava as coisas passarem. Era um cara implacável o suficiente para enganar até a si mesmo, então não tinha como deixar Kakashi escapar. Obito, pare de falar. Você já deveria ter me pago de qualquer jeito. Você tem ideia de quanto sangue eu perdi? E você, Kakashi, estava me amaldiçoando ou algo assim? No momento em que o olhar de Kazuyama pousou em Kakashi, um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar, ele deixou escapar. Vou ajudar a cobrir seus custos de recuperação. Afinal, eu realmente não devia ter azarado meu próprio sensei. A culpa foi minha. Kazuyama ficou bastante satisfeito com a rápida concordância de Kakashi e estava prestes a concordar quando a voz áspera de Rin o interrompeu. Kazuyama-sensei, pare de se mexer. Suas feridas ainda estão cicatrizando. E assim Kazuyama, que estava pronto para afirmar sua autoridade como professor, foi repreendido por seu próprio aluno. O ninja de Konoha? Eu não esperava por isso. Uma voz fria e assassina ecoou repentinamente da floresta. Um shinobi mascarado de Kirigakuri surgiu diante deles. Kirigakuri Ambu, parece que meus gritos nos entregaram. Kazuyama franziu a testa enquanto observava o inimigo aparecer. Não era como se ele quisesse gritar, mas a dor tinha o poder de sobrepujar a razão. Bom, eles já estavam de olho nele de qualquer jeito. Pelo menos agora, eles vieram atrás dele por conta própria. Um Chunin com 3 genin. Que pena para vocês. Parece que todos vocês vão morrer. Sem hesitar, Kakashi virou sua espada curta em uma pegada invertida e investiu para frente, atacando primeiro. A essência do ataque Kenjutsu, velocidade, precisão e crueldade, estava em plena exibição. Tique, pirralho. Mas o Ambu de Kirigakuri não era uma presa fácil. Ele ergueu sua katana para bloquear e, em seguida, contra-atacou com força suficiente para derrubar Kakashi. Nada mal para uma criança, mas é uma pena. Já alertei meus camaradas. Você não tem saída. Liberação de água. Técnica de ocultação na névoa. Uma névoa espessa surgiu, rapidamente cobrindo a área. Kakashi e Obito, venham aqui. Kazuyama ainda estava ferido, então ele chamou os dois de volta para o seu lado. Ao ouvir sua voz, Kakashi e Obito rapidamente recuaram até ele. Esta névoa está bloqueando nossa visão. Não cometa nenhuma imprudência. Estrondo. Antes mesmo que Kazuyama pudesse terminar de falar, Kakashi já estava em movimento, sua espada curta brilhando enquanto ele desviava uma saraivada de shurikens. Tic. Rin, quanto tempo mais? Quase pronto. Só mais um pouquinho. Capítulo 229. Obito e Kakashi estavam de cada lado de Kazuyama e Rin, garantindo sua segurança. A técnica de ocultação na névoa havia ocultado completamente o inimigo, impossibilitando sua localização e forçando-o a adotar uma postura defensiva. Enquanto Obito e Kakashi desviavam onda após onda de shuriken, uma voz fria ecoou de repente através da névoa espessa. Liberação de água. Chuva de névoa. Ao ouvir o nome do jutsu, Kazuyama franziu a testa. Ele entendeu imediatamente a intenção do inimigo. À medida que a técnica era ativada, a chuva começou a cair do céu. A cada gota, a névoa se tornava mais espessa, piorando ainda mais a visibilidade. Kakashi, Obito, não usem nenhum ninjutsu que não seja de liberação de água. Esta é uma técnica usada pelo Zambu de Kirigakuri. É uma arte secreta que enfraquece todos os chakras e jutsus, exceto a liberação de água. Com esta chuva, qualquer técnica que não seja de liberação de água será severamente suprimida. Você não conseguirá quebrar essa técnica. Esta foi a primeira vez que Kazuyama se deparou com o jutsu, mas ele conhecia suas capacidades. Na história original, essa técnica havia suprimido até mesmo o desenho de imitação da Super Besta e o Rasengan. Este inimigo não era qualquer Ambu de Kirigakuri. Ah, você reconheceu minha técnica. Nada mal. É uma pena que saber não vá mudar nada. Aceite seu destino. Liberação de água. Técnica chuva de agulhas. Gotas de chuva no ar começaram a se unir, transformando-se em incontáveis senbons que caíram instantaneamente. Técnicas simples frequentemente se mostravam as mais eficazes.
Cercados pela névoa e pela chuva que caía, os 4 se tornaram alvos fáceis. Tique, um movimento atrás do outro. Esse cara é mesmo só um ambu? Tem alguma coisa errada. Kazuyama estava ficando cada vez mais desconfiado. A força por trás dessa sequência de ataques superava em muito o que ele esperava de um agente ambu. Sem hesitar, ele interrompeu o tratamento e apareceu diante do grupo. Seus ferimentos ainda estavam abertos, mas naquele momento, sua presença pairava firme e inabalável. Confiança irradiava dele. Kakashi, Obito, voltem. Rin, pare de me curar e concentre-se em se proteger. A técnica da chuva de névoa estava limitando severamente as habilidades de Kakashi e Obito. Nenhum deles era especialista em liberação de água, que diabos, mal tinham treinado. Certo, pirralhos, é hora de mostrar a verdadeira força do seu sensei. E quando voltarmos, fiquem de boca fechada. Não preciso desses velhotes me pressionando. Kazuyama sacou 6 kunai e as arremessou em todas as direções sem nem olhar. Então, quando as sembons da chuva estavam prestes a cair, ele juntou as mãos, e seus olhos brilharam com uma luz intensa. Liberação de cristal. Técnica do flor de guarda-chuva. Em um instante, um enorme e transparente guarda-chuva cristalino se formou acima deles, protegendo os 4 da Sembon em queda. A mudança repentina na batalha pegou o inimigo e seus alunos completamente desprevenidos. Liberação de cristal? Que tipo de jutsu era esse? Não. Poderia ser. Obito, Kakashi e Rin encararam Kazuyama em choque. Aquilo era algo além de tudo que eles jamais haviam imaginado. Enquanto isso, a aura do ambu mascarado de Kirigakuri mudou de arrogância para seriedade. Mesmo com o rosto escondido, sua presença por si só revelava seu foco crescente. Uma Kekkei Genkai? Liberação de cristal? Nunca ouvi falar, mas você pode realmente valer alguma coisa. Sua voz profunda atravessou a névoa espessa e chegou aos ouvidos de Kazuyama. Você não sabe muita coisa. Brincando com Sembon? Certo, vamos brincar. Liberação de cristal. Agulhas torrenciais de flor de pera. Kazuyama tinha suas próprias Sembon, e elas eram muito mais mortais. Agulhas cristalinas se materializaram no ar e então dispararam em todas as direções como uma tempestade violenta. Inicialmente, Kazuyama planejou usar a mente coletiva, mas a névoa era tão densa que nem mesmo seus insetos conseguiam enxergar através dela. Sem outra escolha, ele optou por um ataque total. E enquanto a tempestade de agulhas de cristal atravessava o campo de batalha, o vento que elas geravam começou a dispersar a neblina ao redor, tornando a visibilidade significativamente mais clara. Mas algo estava errado. Apesar da densidade do seu ataque, não houve um único grito do inimigo. A carranca de Kazuyama se aprofundou. Por toda a lógica, este deveria ter sido um ataque letal, se não fatal, deveria pelo menos ter deixado o inimigo gravemente ferido. Mas o ataque havia ocorrido, e não houve resultado. O poder de ataque não é ruim, pena que é inútil contra mim. Liberação de água. Técnica da projétil do dragão de água. Um enorme dragão aquático surgiu no ar, abrindo bem as mandíbulas enquanto investia contra Kazuyama. Mas aquela frase foi tudo que Kazuyama precisou para finalmente identificar seu oponente. Vire cristal. A liberação de cristal foi ativada mais uma vez, cristalizando instantaneamente o dragão aquático no ar. Ele caiu no chão, estilhaçando-se em inúmeros fragmentos brilhantes. Eu pensei que apenas 2 membros dos 7 espadachins ninja da névoa tinham aparecido. Parece que eu estava errado. Você recebeu meu ataque de frente sem um arranhão. Essa deve ser a técnica de hidrificação, a arte secreta do clã Zuki. Estou certo. O prodígio do clã Zuki, um dos 7 espadachins ninja da névoa. Zuki Mangetsu. Suas palavras deixaram seus 3 alunos completamente atordoados. Os 7 espadachins ninja da névoa? Mais um? E a julgar pela sua força, este também não era nada fácil. Mangetsu riu baixinho, sua voz carregada de admiração. Não esperava que alguém de Konoha me reconhecesse. Mas pelo que você está dizendo, você já encontrou alguns de nós? Gostaria de saber qual deles você conheceu. Kazuyama deu um sorriso irônico com um tom provocador. Você descobrirá em breve. Estrondo. Ele sacou 2 lâminas de trás das costas, as lâminas relâmpago Kiba. No momento em que o chakra irrompeu nelas, o trovão rugiu. Droga. Essas são as lâminas relâmpago Kiba. Você realmente derrotou aquele desgraçado do Raiga? Você adivinhou. E como recompensa, coma meu raio. Eletricidade cortou o ar, cortando instantaneamente a névoa espessa. Mangetsu mal teve tempo de reagir antes que o raio o atingisse. Recuar era inútil, não havia como escapar do próprio raio. A técnica de hidrificação o tornava imune a ataques físicos e até mesmo a alguns ninjutsus, mas contra raios? Ele era completamente indefeso. A eletricidade percorreu seu corpo, a dor distorceu suas feições enquanto sua forma começou a se desestabilizar, fios de fumaça preta subindo de sua figura em dissolução. Sabendo quem você é, se eu ainda não conseguisse lidar com você, eu teria que ser um completo idiota. Kazuyama zombou e despejou ainda mais chakra em seu ataque. Sem o chakra de Mangetsu para sustentá-los, a técnica de ocultação na névoa e a técnica da chuva de névoa desapareceram lentamente. Mangetsu, você está com uma cara feia. Precisa de uma ajudinha? Quando a névoa se dispersou, uma dúzia de figuras finalmente emergiu no campo de batalha. Na frente do grupo estava um homem empunhando uma espada enorme, com um sorriso irônico nos lábios. Enquanto isso, Mangetsu estava agachado no chão, ofegante. Capítulo 230. J. Zebiva, um dos 7 espadachins ninja da névoa e portador do Kubikirishi. Cabelo preto curto, sem sobrancelhas, dentes afiados e uma grande cicatriz em forma de cruz no lado direito do rosto. Suas orelhas e pescoço estavam envoltos em bandagens, e manchas vermelhas cobriam a metade inferior do rosto, dando-lhe uma aparência selvagem e implacável. JZ, se você está cansado de viver, ficarei feliz em ajudá-lo a acabar com isso. Hahaha.
Mangetsu, você continua teimoso como sempre. Você parece estar horrível. Os 7 espadachins ninja não eram exatamente conhecidos por sua camaradagem, especialmente com Zuki Mangetsu. Como prodígio do clã Zuki e um espadachim nato, ele empunhava todas as 7 lâminas com maestria. Para ele, aquelas espadas pertenciam somente a ele por direito. Raiga Kurozuki está morto. A lâmina dele está nas mãos daquele cara. Vou derrotá-lo e recuperar as lâminas relâmpago. Elas me pertencem. À medida que a eletricidade residual se dissipava, Mangetsu, embora machucado, ainda irradiava espírito de luta. Suas palavras fizeram JZ estremecer levemente. Entre os 7 espadachins ninja, Raiga era um dos mais fortes. Até o próprio JZ teve que ter cuidado ao enfrentá-lo. Afinal, o poder das lâminas relâmpago era suficiente para matar a maioria dos inimigos instantaneamente. E ainda assim, Raiga foi derrubado. O olhar de JZ se voltou para Kazuyama, que parecia completamente imperturbável. Com um movimento rápido do pulso, ele dispersou os últimos resquícios da névoa. Ele não tinha mais intenção de usar as lâminas. Kakashi e Obito segurem isso por enquanto. Devolva-os depois da batalha. Os olhos de Kakashi e Obito brilharam quando cada um pegou uma lâmina, sua confiança aumentando. Entendido, sensei. Nós cuidaremos bem deles. Não, esqueça. Vamos usá-los para acabar com esses ninjas de Kerigakuri. Ao ouvir a determinação ardente em suas vozes, Kazuyama riu. Vocês dois se concentrem em proteger Rin. Essa luta ainda é demais para vocês. Com isso, ele deu um passo à frente. A cada passo, o chão sob ele brilhava enquanto grandes cristais transparentes começavam a se formar. Incrível! Sensei tem 2 Kekkei Genkai? Fuga transparente e liberação de cristal. Droga, Kakashi, realmente não sabemos o suficiente sobre ele. As palavras de Obito fizeram Kakashi e Rin concordarem. Possuir ao menos uma Kekkei Genkai era raro. 2? Que loucura! Kazuyama examinou o campo de batalha. Além de JZ e Mangetsu, 13 ANBUS mascarados de Kirigakuri estavam em formação. Essa provavelmente era a força oculta mais poderosa que Kirigakuri havia posicionado na Terra do Fogo. Kazuyama soltou um suspiro, seu tom cheio de exasperação. Eu esperava uma vida pacífica, mas vocês tinham que complicar as coisas. Shei, mantenha o chakra fluindo. Eu vou entrar. A segunda frase foi dirigida para dentro, para a entidade que residia dentro dele. Shei, é claro, não se conteve. Um fluxo constante de chakra percorreu o corpo de Kazuyama. Você é ingênuo. Matar Raiga não significa que você pode nos derrotar. Entrem e acabem com ele. O tom de JZ estava cheio de desdém enquanto ele ordenava que seus subordinados atacassem. Os 13 Ambu de Kirigakuri se moviam em perfeita sincronia. Alguns avançavam, outros lançavam ataques de longo alcance e um último grupo permanecia parado, tecendo selos de mão. Num instante, eles se dividiram em 3 esquadrões. 4 avançaram com lâminas. 5 desencadearam uma saraivada de shuriken. Os 4 restantes ficaram para trás, suas mãos formando selos para um jutsu. Liberação de cristal. Técnica do clone de cristal de Jade. Em menor número. Sem problemas. Kazuyama já havia ativado sua técnica de clonagem no momento em que avançou. 15 versões dele revestidas de cristal se materializaram, colidindo de frente com os 15 shinobi inimigos. O campo de batalha se transformou em caos. Os clones de cristal duráveis e capazes de combater empunhavam lâminas cristalinas, afastando os lutadores inimigos em combate corpo a corpo. Enquanto isso, os clones restantes avançaram, atacando diretamente a formação central do inimigo. Kekkei Genkai? Liberação de cristal? Nada mal. Mas vamos ver se ele aguenta meu Kubikerishi. JZ era um lutador experiente. Ao ver a técnica do oponente, ele se entusiasmou e avançou, brandindo sua lâmina enorme. Kubikerishi? Quando você morrer, será meu. Liberação de cristal, lâmina asa. Kazuyama foi direto para JZ. O homem teve a coragem de encarar uma bijudama de frente. Valia a pena testá-lo em uma luta. Estrondo. O Kubikerishi e a lâmina asa se chocaram. A lâmina de cristal era incrivelmente durável, forte o suficiente para que nem mesmo a enorme espada de JZ conseguisse quebrá-la facilmente. Defesa sólida. Nada mal. JZ sentiu a dureza do cristal e sorriu com fome de batalha. Mas no instante seguinte desapareceu, ativando a técnica de cintilação corporal para se reposicionar. Liberação de água, projétil do dragão de água. 4 vozes soaram ao mesmo tempo enquanto 4 enormes dragões aquáticos avançavam em direção a Kazuyama com força esmagadora. Jutsu de invocação, Rashon. Kazuyama não tinha intenção de recuar. Mordeu o dedo e bateu a palma da mão no chão. Estrondo. Um enorme portão Rashon irrompeu da terra, bloqueando todos os 4 dragões de água que se aproximavam. Liberação de água. Ótima técnica de braço de água. Iramekarei, solte. De repente, Mangetsu irrompeu de dentro de um dos dragões aquáticos. Graças à sua técnica de hidrificação, ele se fundiu com a água e a usou para se aproximar. Embora os dragões tivessem sido parados, a distração permitiu que ele aparecesse bem na frente de Kazuyama. Em suas mãos, ele segurava a enorme Iramekarei de lâminas duplas, com chakra fluindo ao redor dela enquanto ele gritava. A habilidade da lâmina foi ativada, liberando uma enorme arma em forma de chakra. Esse era o verdadeiro poder de Iramekarei, canalizar chakra em uma força bruta e devastadora. Nas mãos de Mangetsu, o potencial destrutivo da espada atingiu o ápice. Combinado com a imensa força que sua técnica de hidrificação lhe concedia, seu golpe rasgou o ar com um rugido estrondoso. Tic! Um ataque furtivo? Seu desgraçado não sabe lutar limpo? Mas você acha que tenho medo de você? Deus do Trovão Voador. A técnica do Deus Voador do Trovão foi ativada. A figura de Kazuyama desapareceu em um instante.
Mais cedo, ele já havia espalhado suas kunai pelo campo de batalha, 6 delas, marcando 6 pontos estratégicos. Agora a verdadeira luta começava. Enquanto isso, na região sul da Terra do Fogo, no local onde Kazuyama lutou contra Raiga, vários Zambu mascarados estavam diante de uma enorme cratera, trocando olhares inquietos. Que tipo de batalha poderia ter causado esse nível de destruição? E onde está o corpo do inimigo? Um Ambu murmurou, olhando para a profunda zona de impacto. Os outros permaneceram em silêncio, igualmente abalados pela cena diante deles. Registre tudo. Precisamos reportar isso ao Lord Okage imediatamente. Entendido, capitão. Sem demora, os Ambu iniciaram a retirada. O que haviam encontrado ali era importante demais, precisavam retornar à aldeia imediatamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.